3, 2, 1, gravando. Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui é o William. E aqui é a Mafê. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é a primeira consulta do paciente com HIV, né? A gente já diagnosticou isso, a gente já tem episódio sobre diagnóstico, né? A gente pediu o confirmatório, fizemos uma carga viral, ok. Esse paciente, ele realmente está infectado. Uma pessoa que vive com HIV uma e pessoa- agora a gente vai precisar fazer a primeira consulta. Exato. Essa primeira consulta, na grande maioria das vezes, não tem que acontecer no dia do diagnóstico, tá, gente? É muito importante que isso seja dito. Por conta de quê? Por conta de que receber a notícia de viver com HIV é algo que a pessoa precisa processar essa notícia, essa informação, e a partir do momento em que a gente fala, dá o diagnóstico sobre o HIV, muitas pessoas nem escutam o que a gente fala depois. Isso é muito importante que a gente diga, que agende uma consulta 2, 3 dias depois, para que a pessoa possa assimilar essa ideia e na primeira consulta consiga retomar de novo, tirar dúvidas sobre o que é viver com HIV, o que é o HIV, qual é a diferença entre HIV e AIDS, para que a pessoa consiga pelo menos processar e criar motivos para perguntar e ter dúvidas para tirar, porque senão tudo fica muito atropelado, né? É óbvio que muitas das vezes o diagnóstico já vem dado por outra pessoa e eles chegam na primeira consulta já com o diagnóstico dado ou com todos os exames e alguém falou: "Ah, vai lá no infectologista para ele falar o que que você tem". E aí você tem a grande missão de falar: "Sim, você vive com HIV". E por mais que hoje a gente tenha terapêuticas ideais, a gente tenha terapêuticas com poucos comprimidos e com pouquíssimos efeitos colaterais, receber um diagnóstico de HIV ainda não é uma notícia boa, né? A gente precisa ser sincera em relação a isso. É como receber uma notícia de qualquer outra infecção ou doença, e essa, no caso, uma infecção que neste momento a gente tem um tratamento vitalício até o final da vida. Então, isso muda a rotina de pessoas. Isso muda a vida das pessoas de ter que tomar um comprimido todos os dias. Por mais que o que a pessoa vai fazer com essa informação possa ser algo que vá transformar a vida dela numa vida muito melhor, porque isso acontece, a gente vivencia hoje, ter um diagnóstico de HIV é viver até vezes com mais saúde do que quem não vive com HIV e que não faz nenhum tipo de acompanhamento em saúde, né? Ainda assim, é uma notícia que ninguém quer escutar, né? Mafê, e mesmo aquelas pessoas que já estão muito bem elaboradas sobre o diagnóstico, é muita coisa que precisa ser feita, né? Então, eu particularmente não gosto de passar tudo de uma vez, né? Eu vou marcando isso ao longo do tempo, mas que até o final do ano ele já tem essa visão completa, né? Via tratamento de LTB, Vacinação, vacinação, exame o próprio inicial. tratamento, né, o controle da carga viral, que no começo ele é mais de perto, né, a própria adaptação do paciente à medicação, essas dúvidas que vão acontecer. Então, não tem nada, o importante é começar o tratamento, né, o restante a gente vai salpicando. E hoje a gente vai falar, assim, dessa questão como um todo, mas que, para quem está em casa, isso não precisa de ser feito Numa consulta só. numa consulta Num só. momento. Num Exato. momento só. Eu gosto desse momento para, assim, se tivesse que resumir numa palavra, seria vínculo. Sim. Eu acho que aqui é o momento para você criar vínculo com o seu paciente. O mundo dele acabou de cair e ele vai ter o melhor amigo dele de agora em diante. Eu gosto de falar isso para os pacientes, ó, assim, de agora em diante você vai ter alguém do seu lado, que é um infectologista. Eu tô aqui para te ajudar, tua vida pode seguir. Então, para dar a mão ao paciente, criar vínculo com ele e começar a construir isso juntos com ele. Isso, e o que, eu acho fascinante nisso é você entender esses ciclos de vida, né? Então, a gente é o médico de referência dessa pessoa, que quando ele tiver com hipertenso, quando ele tiver aos 40 hipertenso, a gente vai mexer com isso. Na hora de fazer o rastreio de câncer, a gente vai estar junto. Na hora que surgir uma infecção sexualmente transmissível, a gente vai estar junto. Na hora que tiver com
com problema no relacionamento, a gente vai estar junto. Então, a gente vai ao longo dos ciclos da vida, né, manejando essas comorbidades, não só, porque acaba que O HIV é o o HIV mínimo. é o mínimo, né? Sim. E se você não for um bom clínico para poder manejar as outras coisas, né, que estão ali em volta e que os colegas muitas das vezes não vão ter a mesma expertise que a gente, né? Então, o endócrino com uma visão no HIV talvez não tenha tido durante a formação essa experiência. Então, a gente que vai acabar levando isso ao longo da vida. Perfeito. O que eu sempre falo para os meus pacientes, ontem mesmo, eu trabalho principalmente com HIV, né? Ontem mesmo eu dei um diagnóstico de HIV para um paciente. E foi assim, e aí eu cheguei em casa, né? Meu namorado até perguntou, nossa, você já fez muito, já falou muitos diagnósticos? Eu falei, já. Ele falou, fica mais fácil? Eu falei, não, nunca fica fácil. Nunca fica fácil pra gente Sempre a primeira vez para alguém, né? a notícia de viver com HIV, porque é isso, é sempre a primeira vez da outra pessoa, né? É sempre a primeira vez daquela pessoa e cada pessoa tem uma reação. E todas as reações são possíveis, tá, pessoal? É algo que a gente precisa, enquanto médicos, profissionais da saúde, é acolher. Eu acho que no primeiro momento, o que a gente vai, principalmente, é acolher, explicar basicamente o que é o HIV, né? E poder ter algum direcionamento para os próximos passos, né? Que é principalmente iniciar os antirretrovirais, né? Que eu acho que essa é a nossa maior emergência no que a gente faz no primeiro cuidado, assim, né? Porque quanto mais cedo a gente introduzir a terapia antirretroviral, menos efeitos deletérios de morbimortalidade do HIV a gente vai ter, né? Isso já é sabido, né? Então, se daquela consulta você tem 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, isso depende muito, né? Se você utilizar 5 minutos para falar sobre os medicamentos antirretrovirais, os efeitos colaterais possíveis, que vai ter que ser tomado todos os dias, o resto da vida, e que é importante não largar, tudo bem, tenha esses minutos para isso e utilize os outros para acolher as dúvidas, as ansiedades, as tristezas que aquela pessoa vai dar pra gente, né? Nem sempre sair com um monte de exame é o que a gente vai precisar fazer nesse primeiro momento, né? Exato. E a gente ainda vive, né, esse estigma. Então, não é raro as preocupações dos pacientes serem... o que mais me marcou, assim, nessas consultas de primeira consulta foi... Alguém vai saber que eu tenho HIV? Se olhar para mim, a pessoa vai saber. Então, aquilo me pegou de uma forma, porque é o inconsciente coletivo, né? De que a gente tem aquela imagem do início da epidemia do HIV nos anos Exato. 80, né? E como que isso permanece vivo na memória das Exato. pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso foi proposital naquele momento, né? De trazer um medo para a comunidade, principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+, né? Do que era a AIDS. E muitas pessoas ainda confundem que HIV é igual a AIDS e que vou morrer quando recebo um diagnóstico de HIV e acabam tendo esse subconsciente muito marcado por uma série de anos demonizando as pessoas que vivem com HIV, né? Isso é muito claro na história do que é o HIV, principalmente aqui no Brasil, né? A mídia tem um papel muito importante no imaginário do que as pessoas têm sobre o que é viver com HIV. E hoje a gente tenta desmistificar, hoje a gente tem diversos criadores de conteúdo aí na internet que são abertamente, falam sorologia aberta, né? Que falam como é viver com HIV, que viver com HIV é possível, vivem anos e que vive mais do que pessoas que não vivem com HIV porque fazem acompanhamento em saúde. Então isso é muito importante da gente ser essa ponte. Ontem mesmo, quando eu dei esse diagnóstico, eu falei, siga essas pessoas vivem com HIV e falam sobre isso nas redes sociais, Legal, porque a pessoa ela vai olhar para
tela do celular dela para alguém que está fazendo um conteúdo e que ganha para isso, que tem uma profissão em cima disso, e vai falar, poxa vida, olha só essa pessoa, ela tem sucesso vivendo com HIV, então eu também É posso. uma forma de representatividade, Sim, né? é uma representatividade. Eu acho Uhum. que é muito importante para que vocês que trabalham com pessoas vivendo com HIV, né, saibam dessas pessoas que são criadores de conteúdo. Então, ontem eu falei do Positividades, que é o Lucian, o Lucas Raniel, que faz um trabalho incrível sobre HIV, falando do que é viver com HIV. Então, é muito importante que a gente tenha, porque às vezes essa pessoa ela não vai ter esse referencial e a gente falando isso, o clique, o start vai ser totalmente diferente, né? Isso. E nessa consulta também é importante que a gente anote, né, a carga viral inicial desse paciente, né, o resultado do CD4 dele, porque isso vai ser importante para a gente falar sobre o controle do tratamento, né, sobre esse acompanhamento. Então, se o paciente ele não tiver ainda, a gente vai fazer esse encaminhamento, né, a gente vai fazer esse overview da doença como um todo, tirar as dúvidas dele e esperar. A gente também tem que dar o tempo para esse paciente poder, né, assimilar isso tudo e a gente poder avançar nessa temática para a gente ir abordando outras coisas. Perfeito. Com certeza. Então, acho que se a gente fosse resumir aqui, num primeiro momento ia ser aquele momento de criar o vínculo. O segundo momento para documentar aquilo que eu já tenho e que é essencial e que é importante, que tem que estar em prontuário, cardioviral, CD4, momento do diagnóstico. Terceiro momento para a gente já começar, já introduzir a terapia antirretroviral, já demonstrar que ela vai ser amiga do nosso paciente, que eles vão caminhar juntos de agora em diante. E acho que num quarto momento, talvez a gente começar a anotar as comorbidades para daí já começar a fazer um rastreio para o meu paciente. Isso. Isso é ótimo. Aí vai depender de como que o paciente está, né? Mas é importante. Esse paciente a gente precisa saber das comorbidades, do uso de medicamento. Então, porque isso vai interferir. Se você prescreveu tenofovir, lamivudina, dolutegravir para o paciente e ele é diabético, eu preciso reajustar a dose da metformina, que não pode ser mais que 1 grama por dia. Então, se já é uma mulher, por exemplo, uma mulher cisgênera, em idade menopausada, usa tenolame e dolutegravir, a gente precisa tanto avaliar a saúde óssea, quanto também o ganho de peso em cima do dolutegravir. Então, tudo isso vai precisar ser pensado. É muito mais do que somente prescrever a terapia antirretroviral. A gente precisa individualizar esse passo a passo, né, que vem a seguir, né? Isso. A questão, por exemplo, dos psicotrópicos, né, que tem várias interações com a medicação, né? Então, eu tenho que entrar no Interact Checker lá, que tem de vários sites aí para poder colocar e ver se há interação medicamentosa, porque a gente não dá conta de decorar isso tudo sozinho, certeza, né? com certeza. Precisa de verificar a própria questão da imunização, de ver como que está esse registro da pessoa, a existência de infecções oportunistas prévias, né? Como que foi tratado, isso tudo a gente vai também ter durante essas anamneses que a gente for fazendo nessas consultas subsequentes. E a gente está falando aqui numa parte, a gente está fazendo numa bolada só, né, num episódio só, mas você pode dividir da forma com que você achar melhor essa divisão do tempo, tá? Eu, por exemplo, não falo de tudo numa primeira consulta. Eu, por exemplo, quando é um diagnóstico recente, deixo para falar de vacinação num segundo momento, porque eu acho que é muito mais complexo você falar sobre imunizações, ter a carteirinha da pessoa nesse primeiro momento. Então, a gente vai dividindo esse momento para que também a pessoa tenha possibilidade de questionar, porque senão você vai dar para ela, vai sair com 10 receitas, com 20 tipos de exames diferentes, ela não vai conseguir assimilar nada e ela só vai fazer porque tá levando, assim, né? Só vai fazendo, vai fazendo. Essa pessoa precisa entender do processo de cuidado dela, porque o HIV vai estar com ela o resto da vida, né? Então, ela precisa ter esse entendimento do que é viver com HIV na sua complexidade também, né? Eu sou muito sincera com todos os pacientes que atendo em relação ao HIV, né? Explico sobre tudo e eu falo, né? É um relacionamento que talvez você não queria, mas a partir de agora a gente tem um relacionamento e esse relacionamento sendo bom ou ruim, eu vou estar sempre sendo verdadeira com você, né? Porque eu acho que é essencial que a gente sempre seja o máximo sincera
com nossos pacientes, né? Uma dica, assim, pelo menos pessoalmente, eu acho sempre legal nesse primeiro momento dessa consulta, anotar para a próxima consulta aquilo que ela vai trazer e pedir para ela anotar as dúvidas. Então não adianta eu falar para o paciente assim, me traz teu cartão de vacina para a próxima consulta, viu? Não vai lembrar, quem Uma lembra, coisa que né? eu faço no meu consultório, que é onde eu praticamente atendo, né? Eu faço um e-mail pós-consulta. Nesse e-mail pós-consulta, eu envio os documentos que eu entreguei de forma com assinatura digital e deixo passo a passo Perfeito. que a gente combinou na consulta. Isso vai de pessoa para pessoa, tá? É que para mim funciona com um e-mail pós-consulta. Tem gente que já deixa uma listinha antes de sair. Tem gente que antes da próxima consulta retoma. Então, isso vai da escolha de quem está fazendo esse acompanhamento. Sim, das Tá. realidades também, né? Com certeza. Porque a gente está falando de pessoas que têm acesso, por exemplo, a Com e-mail, certeza, né? com Então, certeza. isso tudo. Mas uma coisa importante também da gente poder avaliar é a questão dos riscos e vulnerabilidades desse paciente. Então, observar a questão das parcerias, das práticas sexuais, poder acolher essa pessoa, né? Sem juízo de valor, se ela tem 1, 2, 3, 4 parceiros, se a prática sexual dela é com, sem preservativo, é por via vaginal, por via anal, por via oral, qual que é a via sexual ali, mas para a gente poder, junto com essa pessoa, a gente poder traçar as formas de prevenção adequadas, fazer os rastreios adequados para essa pessoa, para a gente poder conhecer, né, se a pessoa, qual tipo de prática sexual que ela faz, porque isso vai mudar totalmente a conduta, por exemplo, o rastreio de gonorreia, né, se você não tem uma prática anal, receptiva, Não vamos fazer ali. não vamos fazer ali. Com Então, certeza. não é somente por curiosidade pura e simples do médico. Tem uma justificativa ali para que aquilo aconteça. Até porque, em geral, às vezes, né, vai ser nesse momento que você vai descobrir quem que é parceiro, parceria fixa ou não desse paciente, para talvez trazer nessa consulta, às vezes vem junto. Às vezes é ali que vem junto o casal, o parceiro que tá com aquela pessoa naquele momento. Então vai ser o momento para você trazer, fazer a importância, às vezes explicar né, sobre os riscos e como é que você oferecer já os métodos, né? Às vezes o casal já quer descobrir quais são os diferentes métodos que eles podem utilizar de ali em diante. Hoje em dia, né, a gente tem a mandala de diferentes métodos preventivos que a gente pode usar, como Sim. camisinha, PrEP e por aí vai. Então, já entra nisso também. Sim. Com toda certeza. Eu acho que... Pode falar, Importante é que a gente não precisa apressar o paciente a contar para o parceiro, né? O Ministério lançou uma nota recente, né, falando que a divulgação da informação da infecção, ela é pura e simplesmente do paciente, né? Não se deve, a gente não tem esse poder a gente sempre tem que conversar, explicar da importância, mas isso vai ser no momento do paciente. A não ser em casos muito específicos que a gente não vai poder, né? Que a gente vai... Tem que agir enquanto saúde, né? Isso. Tem que entrar com esse diagnóstico num caso de um paciente que chega já em um caso muito grave, que outras pessoas também correm risco a partir dessa infecção, né? Então, é bem importante que a gente tenha esse contato, essa discussão sobre direitos, né? Porque muitas das vezes a gente está falando de deveres, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Pessoas que vivem com HIV ou AIDS têm diversos direitos e que eu acho que são essenciais de serem trabalhados logo no começo, assim, né? Que é o direito ao sigilo médico, né? Essa pessoa tem direito a ter o diagnóstico dela com total sigilo e também um sigilo de compartilhamento de diagnóstico. Se ela tem a vontade de contar para outra pessoa, essa pessoa, ela vai ter que guardar sigilo também, porque senão ela pode ser presa se ela compartilhar a sorologia de outra pessoa, aí, sem a autorização desta pessoa. Isso é muito importante de ser dito. Assim como eu sempre falo para os pacientes que eles vão ter direito, é uma coisa que é muito ano passado, não, mas até 2021, né? 2021 não, 2022, a gente tinha essa instabilidade de, será que vão parar de comprar remédio? Será que vão parar de comprar o tratamento do HIV? E eu sempre falo para os pacientes, gente, isso está na lei. Desde 1996 existe uma lei no Brasil que o sistema de saúde, ele é obrigado a dar o tratamento de HIV para todas as pessoas que assim desejarem, né? Então, não tem
não vai parar de receber, vai ter que continuar, senão a gente vai tentar, se essa pessoa parar se ela quiser parar, ela vai ter que mudar a lei para isso, e isso é um plano muito maior do que somente falar não vamos mais comprar, né? Além disso, tem outros direitos que eu acho importantes de serem falados, né? Que é tipo assim, pessoas que têm FGTS têm direito a resgatar o FGTS. Aqui na cidade de São Paulo, as pessoas têm direito a bilhete único, né? De transporte por ônibus. Se elas têm alguma sequela por conta do HIV, elas têm direito a bilhete de ônibus e metrô, né? Então é bastante importante que as pessoas saibam que elas também têm direitos, né? A partir do momento em que elas recebem um diagnóstico dessa infecção ou doença, se já está causando a AIDS aí. Que mais que a gente fala? A gente avalia se a pessoa teve exposição ou já teve tuberculose prévia, né? Se ela já teve uma tuberculose prévia, se ela tratou corretamente, ou se ela teve exposição a pessoas bacilíferas, seja em unidades prisionais ou dentro da própria casa, dentro do trabalho, é bastante importante de ser falado. E vamos fazer um exame físico também, Isso. né? Esse exame físico, na grande maioria das vezes, ele tem que ser um exame físico completo. Porque, às vezes, o HIV, ele pode trazer manifestações que a pessoa pode achar que são normais, mas que, na verdade, quando a gente avalia, podem mostrar, por exemplo, uma imunodeficiência avançada, uma candidíase oral, por exemplo, que ela não reclama, mas quando eu olho, eu já vejo ali que tem sinais de uma imunodeficiência avançada. Então, exame físico dos pés à cabeça completo aí nas pessoas que são recém-diagnosticadas. Isso. E para a gente, né, complementar isso, a questão dos exames, né, que também são coisas importantes, né? Então, esse paciente, ele precisa ter, como a gente já falou, sobre a contagem, a carga viral e o CD4, e existem alguns casos, né, que a gente vai ter que pedir a genotipagem, né? A genotipagem nada mais é do que um exame, o antibiograma do HIV. O antibiograma do HIV. O antibiograma do HIV, que vai estar indicado em algumas situações, ou seja, eu preciso saber se aquele paciente ele é sensível ou resistente ao meu antirretroviral que eu estou prescrevendo. Então, ela é indicada apenas nos casos de gestantes, nas co-infecções TB-HIV, nas pessoas... Diagnosticadas ao mesmo tempo, tá, galera? Diagnosticadas ao mesmo tempo. Nas pessoas que têm um parceiro que já é HIV positivo, que vive com HIV e que já usa uma TARV, né? As crianças e os adolescentes. E os pacientes que estavam utilizando PrEP e acabou, né, soro convertendo aí o exame. Essa genotipagem para tratamento aqui no Brasil, ela é definida só para esses casos, né, no sistema de saúde, no SUS, né? Mas, se a pessoa tem disponibilidade para fazer uma genotipagem pré-tratamento, os guidelines europeu, o guideline americano, eles já colocam isso como um exame necessário, essencial, logo no primeiro momento, tá? Mas aqui no Brasil, a gente faz essa colocação aí de saúde pública, então define grupos prioritários para pedir essa genotipagem, tá? E aí a gente vai pedir, né, hemograma, glicemia, que esse é o perfil lipídico desse paciente, as avaliações hepáticas e renais, então TGO, TGP, fosfatase, bilirrubina, creatinina, ureia, as sorologias, né, para o restante, então sífilis, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Avaliar também se o paciente é de uma zona endêmica de Chagas e leishmaniose, que agora no novo PCDT, a leishmaniose, a sorologia de leishmaniose entra como uma sorologia necessária para pessoas que vivem com HIV na primeira consulta e que vivem ou viveram em área endêmica. E Chagas já estava, mas continua, né? A gente também pede HTLV, herpes, toxoplasmose, EBV e varicela, se o paciente já não relata ter tido varicela, e citomegalovírus. Essas são as sorologias que a gente acaba pedindo logo no começo aí. Além disso, tem algumas outras avaliações que podem ser feitas na primeira consulta, na consulta de pesquisa de infecções oportunistas, né? Quais são elas, né? A gente vai avaliar principalmente a tuberculose. Tem a novidade agora que a gente pode fazer o LAN. O LAN. Que é a lipoarabinomanana. Isso. Não é certo?
Nada mais é que um pedaço da parede do micotuberculose e eu faço que é um teste que a gente faz na urina. Isso, ele é um imunocromatográfico, né? Então, um teste lateral flow. Acaba facilitando muito a nossa vida. Ele está indicado só para pacientes com HIV. A gente geralmente não está habilitado para outros tipos de população. E quanto mais baixo o meu CD4, é maior a sensibilidade. Então, se eu tenho um CD4 abaixo de 100, é a maior sensibilidade desse meu teste vir positivo. Lembrando que um teste negativo não descarta, mas um positivo tem uma sensibilidade muito boa. Isso, por mais que hoje na prática clínica a gente tem questionado bastante o LAN, né? Pelo menos eu tenho uma prática deste ano usando o LAN desde o momento da introdução lá no pronto-socorro do Emílio Ribas, onde a gente às vezes questiona da positividade, né? Do tipo assim, poxa, mas a gente investigou, veio o LAN positivo, a gente investigou esse paciente de fora da dentro, assim, tudinho, não achou essa tuberculose. Mas o que faria isso positivar que não um antígeno, né, uma lipoarabdomanana da parede de uma micobactéria dentro deste paciente, né? Não teria como. Então, o Ministério da Saúde recomenda tratar e que continue a investigação. E que mesmo se não ache o foco, que se trate com terapia de 6 meses, né? Com 2 meses em fase intensiva com RIP e 4 meses de RI na fase de manutenção, para que isso seja minimamente tratado, tá? É bastante importante que na consulta ambulatorial a gente tenha que pessoas assintomáticas com CD4 menor que 100 está indicado LAN, pessoas com qualquer CD4 e sinal de TB está indicado LAN, e pessoas gravemente doentes por qualquer doença, independente do CD4, também está indicado o LAN, Perfeito. tá? Além disso, a gente vai avaliar outra infecção oportunista, que é o antígeno sérico para criptococcus, né? Que é o CRAG. Ou lateral flow para criptococcus, O ou antígeno para cripto, né? E que você pode também fazer no sangue, né? Faz no sangue, isso. Ele vai ser indicado para pacientes vivendo com HIV ou AIDS com CD4 menor que 200. No PCDT anterior, a gente tinha um limite de CD4 menor que 100, e hoje o CD4 é menor que 200. A partir da positividade deste antígeno, mesmo sem sintomas neurológicos, esse paciente vai precisar ser submetido a um líquor para se excluir neurocripto. Se vier negativo, a gente faz um tratamento chamado de tratamento preemptivo, com fluconazol, na dose de 800 a 1.200 miligramas aí, por pelo menos 2 semanas. E se vier negativo, ótimo, vida que segue, né? E se vier com cripto positivo, aí trata como neurocripto, né? A gente também vai fazer uma radiografia de tórax, né? Pensando principalmente em alguma sequela de tuberculose. E a pesquisa da prova tuberculínica ou do IGRA também está recomendado para rastreio de infecção latente de tuberculose. Isso quando eu tenho CD4 acima de 350, Acima né? de 350, porque o CD4 menor que 350 já há indicação de você fazer o tratamento. Isso, já há indicação de você fazer o tratamento para ILTB. Hoje a gente tem a facilidade de ter um tratamento reduzido, né, de 12 semanas, agora já liberado pelo Ministério da Saúde. Tem um post nosso sobre isso, inclusive. Sim, com a dose formulada combinada. Veja lá. Isso, Que eu agora... fiquei com dúvida, qual a diferença de coformulação para dose fixa combinada? Dose fixa combinada para coformulada? É, Como assim? Coformulada é quando a gente formula duas substâncias diferentes no mesmo lugar. sim, mas a dose fixa combinada também. Mas aí eu tô combinando comprimidos, não é isso? Não, porque eles são o mesmo. São 3 comprimidos por dia. São 3 comprimidos, mas os dois vão ter a rifampicina e a Isoniazida. a rifapentina, A rifapentina e e a a isoniazida. isoniazida. Aí eu fiquei com essa dúvida, mas não achei uma resposta certa. Algum farmacêutico depois responda aí pra gente. Ótimo. Essa infecção latente por tuberculose pode ser feita com um tratamento coformulado, mas também com rifampicina ou com isoniazida, né? Só para abrir um parênteses aqui, o PPD, né, que é o teste tuberculínico, aquele que talvez todo mundo já conheça, que a gente faz na pele, vai fazer um teste ali, e geralmente ele se lê 2 dias depois, ou seja, ele tem algumas limitações, porque se eu faço o teste na segunda, eu vou ler ele na quarta, se eu faço ele na terça, eu vou ler ele na quinta, se eu faço ele na quarta, eu vou ver ele na sexta. Então, quinta e sexta cai não no dá pra sábado, aplicar. Não, a gente falou errado. Se eu faço na segunda, ele cai na... Se eu faço na sexta, ele cai na segunda. Se eu faço na segunda, ele cai tem na um problema, quinta. tem esse problema de E que você se eu faço precisa na terça, ver ele cai na sexta. os Quarta dias. e quinta não dá pra fazer. Mas assim, a gente tem uma dificuldade muito grande agora de fazer
prova tuberculínica por conta do reagente, né? E tem isso. E por isso o Ministério da Saúde colocou o IGRA, Isso. que é um exame que a gente faz, que é um exame no sangue. Vai ter praticamente a mesma forma de interpretação e acaba facilitando muito nossa vida em relação a isso. E aí, depois desses exames todos, a gente falou que, na verdade, esses exames podem ser na ordem que você quiser, né? A gente vai falar da terapia antirretroviral, né? A primeira linha, então, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né? São 2 comprimidos por dia. E quando começar? No novo PCDT, no mesmo dia ou em até 7 dias. Até 7 dias. Até 7 dias. Não é após 7 dias, não é depois de 7 dias você vê, é até 7 dias. E isso inclui pacientes com suspeita de tuberculose, tá? Só não se esse paciente tem uma suspeita de neurotuberculose ou neurocriptococose, porque aí a gente vai postergar a introdução da TARV, que antes eram 8 semanas, e hoje a gente já tem uma redução também aí para 4 a 6 semanas, tanto da tuberculose quanto da neurocriptococose, da introdução da TARV, tá? Então, fica de olho nisso, porque isso deu uma mudada em relação ao último PCDT, e é bastante importante que a gente lembre disso. Mesmo que eu tenha um diagnóstico de tuberculose, eu posso introduzir, se essa for tuberculose pulmonar, por exemplo, eu posso introduzir a TARV em até 7 dias aí. Não preciso ficar com medo de íris nesses pacientes. A íris até existe, mas já está bem documentado. Quanto antes você começar, melhor, independente dela. E Isso. só um parênteses, não sei se você falou, mas continua ainda dolutegravir 50 de 12 em 12, mesmo se o paciente esteja infectado com TB. Tem, talvez, alguns artigos que talvez falem que talvez não fosse necessário, mas nesse PCDT ainda está preposto que vai ser dessa forma, tá bom? Isso. Então, o dolutegra a gente dobra, digamos Dobra assim. a dose. Dobra a E dose dobra. quando é TB. Isso, e dobra até 15 dias após a suspensão da rifampicina, tá? Boa. Então, é basicamente isso aí. Combinado. Eu acho que é isso, né, gente? De primeira consulta, acho que é isso. O manejo, ele vai diferir um pouquinho entre pessoas. Acho que também vai de encontro com o que você tem disponível na sua unidade de saúde, né? O manejo de pessoas vivendo com HIV pode ser feito por infectologistas, como pode ser feito por medicina de família e comunidade, clínica médica, em ambientes desde a UBS até o serviço especializado. Então, isso vai da disponibilidade que você tem para poder fazer. Mas essas são as recomendações colocadas no último protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o manejo de pessoas vivendo com HIV agora do final de 2023. Esse ano prometemos novos episódios de HIV. Sim, esse ano a gente vai tentar fazer mais episódios de HIV. Acho que é algo que a gente tenta sempre, né? E acaba falhando, né? Os nossos episódios são bem além do HIV, né? Mas eu acho que tem muita informação de HIV nas redes sociais. Acho que é bastante importante da gente sempre estar falando isso. Muita informação boa. Tem muita informação também que não é tão boa, né? Mas tem muita informação boa aí. E se vocês tiverem sobre dúvidas de temas de HIV, mande pra gente falar nos próximos episódios aí. É isso. Valeu, pessoal. Beijo, Falou. pessoal. Tchau, tchau.